E aí, pessoal do Expliquem, tudo bem? Agora faremos um exercício da conservação da energia mecânica, um exercício que eu considero um dos mais completos sobre esse tema. Vamos lá? Mais um exemplo concreto do nosso dia a dia. Por mais que a gente não esteja, acostumado aí na montanha-russa todo dia, pelo menos a gente já viu na televisão um carrinho Hot Wheels passando por um loop. Você sabe por que esse loop é possível? Como é que o carrinho consegue realmente passar por ele sem cair? Eu acredito que você vai me dizer que tem a ver com a velocidade, não é? Ele vai com uma velocidade muito alta e aí ele consegue passar. Não está errado, está intimamente ligado com a velocidade dele. Mas você sabe qual é a velocidade mínima que ele tem que passar para conseguir atravessar sem cair, sem soltar dos trilhos? Bem, esta questão é justamente sobre isso. Quanto de energia cinética tem que ter ali em cima, né, basicamente, para que o carrinho consiga atravessar. Só que a gente não vai ter uma energia cinética inicial. A nossa velocidade inicial vai ser zero, ou seja, toda a energia para atravessar o loop vai ser oriunda da nossa energia potencial gravitacional, ou seja, da altura. O quão alto tem que ser essa montanha de onde o carrinho está partindo para que ele consiga fazer o loop com exatidão, sem soltar dos trilhos, né? Como a gente falou. E aí ele dá para gente que, nesse caso, o raio é de 2 metros e a gravidade 10 metros por segundo. Como a gente falou já, a velocidade inicial vai ser zero e, obviamente, a questão tem que nos informar que não há atrito. Escrito não há atrito, não há força de atrito, não há resistência do ar, é dica. Conservação da energia mecânica. Então, vamos lá. Conservação da energia mecânica. A gente vai anotar aqui a nossa energia mecânica inicial e energia mecânica final. Quais são os pontos que estamos considerando aqui? Bem, a energia mecânica inicial é o ponto de partida do carrinho. Já a final é o nosso ponto crítico, para a gente saber se ele vai cair ou não, basicamente. Colocando aqui todas as energias mecânicas que a gente está trabalhando, que a gente está acostumado a trabalhar, eu botei aqui a energia potencial gravitacional inicial, energia potencial elástica inicial e energia cinética inicial, o mesmo para o final. Vamos lá, vamos começar a analisar. Primeiro, obviamente, começando pelo início. Energia potencial gravitacional inicial, obviamente tem, já que a gente tem nosso H aqui. E lembrem-se, eu não escrevi, mas já está subentendido que a gente colocou a nossa referência aqui embaixo. Já que ele quer saber essa diferença daqui, a gente colocou a nossa referência de altura aqui embaixo. Esse aqui é o nosso H0. Então, aqui a gente chegou que... aqui a gente pode analisar que temos uma energia potencial gravitacional igual a mg Hzão. Já a elástica, não temos nenhuma mola, né? nenhuma força elástica ao longo do nosso processo. Então, tanto a inicial quanto a final serão zero. A energia cinética, por sua vez, no começo ela é zero, porque a gente viu no enunciado que a velocidade é igual a zero no começo do evento. Já no final, não é igual a zero, né? A gente já comentou que tem que ter uma certa velocidade para que o carrinho consiga, de fato, realizar o loop. Assim, a gente pode já escrever que temos 3 variáveis que são igual a zero nessa nossa equação. E substituindo com as respectivas fórmulas, a gente chega que a gente tem mgh mais 0 igual a mg2r's. Por quê? Porque é essa altura daqui e esse círculo aqui, né, tem o diâmetro, ele está no máximo, e o diâmetro é 2r. Então, mg2r mais 0 mais mv² sobre 2. Olha que interessante. Ele não nos informou a massa do carrinho em nenhum momento. Mas a gente não precisa dela. Pelo menos até então, a gente não precisa dela. Porque a gente tem um m em todas as nossas, como eu posso dizer, em todas as nossas situações. E aí é só a gente cortar, como se a gente estivesse dividindo tudo pela massa. Assim, a gente fica com uma fórmula reduzida já, para a gente guardar no nosso baú por enquanto, de que, além disso, eu também multipliquei tudo por 2 para poder tirar logo essa divisão aqui por 2, porque eu acho que carregar uma fração é ruim, então eu prefiro multiplicar tudo por 2. Nesse sentido, a gente precisa encontrar o v², porque a gente tem o g e a gente tem o r, precisamos só do v².
A princípio, agora a gente não sabe como fazer. Mas vamos analisar a questão. Vamos pensar aqui comigo o que caracteriza o carrinho não cair. Bem, para isso, a gente tem que analisar as forças do nosso carrinho. Como sempre, o peso, né? A gente sempre começa pelo peso porque é a força mais fácil, mais intrínseca, que a gente está acostumado. Em seguida, pensa comigo, não há atrito. Não podemos botar que há atrito. A gente está fazendo conservação da energia mecânica, então não tem atrito. Não tem tração, certo? Não tem elástica, não tem elétrica, mas o carrinho está o quê? Encostando no trilho. Então, a gente tem uma força normal. Percebe que essa é justamente a definição do carrinho conseguir fazer o loop ou não? Se ele cair, a normal vai ser zero. Então, a força normal é justamente o que define o nosso problema. A existência da força normal significa que o carrinho não caiu. Mas quanto que é a força normal? A gente não tem ideia, né? Ela não tem como ser igual ao peso. Ela não está em sentido contrário ao peso. Então, a gente não sabe, em princípio, quanto é normal. E a gente se vê de novo numa emboscada. Mas é aí que surge um novo conceito extremamente importante para o estudo de física. O sentido é que, no final, assim, no limite da nossa questão, a gente vai ter justamente a iminência de movimento. Ou seja, quando o carrinho está prestes a cair, mas ele ainda não caiu. A iminência ela é muito usada em desenhos animados, de forma bem mais grotesca, né? De forma absurda. Que é justamente o coiote caindo. Ele demora um pouco para cair, ele não cai direto. E se a gente pudesse analisar a iminência do movimento na vida real com uma câmera lenta, seria exatamente assim, como se levasse uma fração de segundo para o evento realmente acontecer. E nessa fração de segundo você pudesse evitar que o desastre, digamos assim, acontecesse. E é por isso que a gente vai considerar que a força normal é igual a zero. Apesar do carrinho não cair, ele vai estar quase caindo. Quase, tão quase, que ainda não tem nem mais força normal. Entendeu? É um conceito novo, é um pouco estranho no começo, mas a gente se acostuma. É o limite da nossa questão, é o máximo que a gente consegue alcançar para o carrinho não cair. Quando ele está na iminência de cair. Está quase lá, mas não está lá ainda. Ele conseguiu se safar. Então, voltando para a nossa análise do problema, a gente teria a princípio que a nossa força resultante seria a soma do peso com a normal, já que elas estão no mesmo sentido e na mesma direção. Porém, como o objeto está na iminência do movimento, né, na iminência de despencar, a gente vai considerar que a normal é igual a zero. Assim, a gente tem que a força resultante é igual a peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Só que aí, o que a gente faz a partir daqui? A gente não achou ainda nenhuma relação com a velocidade. Bem, é aí que surge o pulo do gato, que eu avisei vocês que seria extremamente necessário, que a gente tinha que guardar uma certa fórmula debaixo da gaveta, porque sem ela a gente não ia terminar a questão. Pois é, o pulo do gato é a força centrípeta. Percebe que estamos num aro redondo, né? Tem a força-peso, ela está no sentido radial. Nesse topo, né, do looping, a força-peso está atuando justamente no sentido radial da circunferência. Então, ela é uma força centrípeta. E por isso, a gente tem que substituir a fórmula da força resultante pela fórmula da força centrípeta. Logo, a gente vai ter a massa vezes a velocidade ao quadrado. Note que é justamente o que a gente queria, né? A velocidade ao quadrado. A gente queria que ela entrasse de alguma forma no nosso sistema, dividido pelo raio, igual a massa vezes a gravidade. Mais uma vez, cortando as massas, já que elas estão em ambos os lados da equação, nós temos finalmente que a velocidade ao quadrado é igual ao raio vezes a gravidade. Substituindo, então, as duas fórmulas que a gente tinha uma na outra, a gente chega na conclusão, né, nessa simplificação dessa nova equação, que temos que 2 vezes a gravidade vezes o nosso hzão, né, a nossa altura que estamos querendo descobrir, é igual a 4 vezes a gravidade vezes o raio, mais o raio vezes a gravidade. Mais uma vez, temos a gravidade em cada uma das nossas etapas. E por isso, podemos simplesmente cortar.
a gente nem vai precisar utilizar o que foi dado pelo enunciado do g igual a 10 metros por segundo, porque ela está em todas as variáveis. Podemos simplesmente cortar e, resumidamente, podemos simplificar que a nossa altura, o nosso Hzão, é igual a 5 meios do raio. Só que a gente tem o valor do raio no enunciado. Por isso, a gente pode substituir o raio por 2 metros e chegar à conclusão de que para essa situação, para que o carrinho consiga de fato fazer, no limite, na iminência do movimento, realizar o loop, ele precisa sair, caso a velocidade seja zero inicialmente, de uma altura de 5 metros. Entenderam?